Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais uma live hoje, né? Nós começamos essa série de lives desde que quando começou a pandemia, praticamente a gente começou essa série de lives, né? E a gente, especificamente agora em julho, a gente está fazendo uma série de lives com os nossos profissionais da equipe multiprofissional, né? Então a gente já conversou aqui com psicólogos, e hoje nós estamos recebendo aqui para compartilhar esse momento com a gente de muita informação. Nós estamos recebendo a doutora Graciane. Ei, doutora, tudo bom? Ei, boa tarde, Denise. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Tudo Que ótimo. bom receber você aqui com a gente nessa tarde agradável, começando a esquentar em Cachoeiro, né? Isso, até que Ai, enfim. pois é, até que enfim, só que eu fico pensando como vai ser o uso da máscara com esse calor, né, doutora? É verdade. Mas enfim, né? Complicado. Complicado, mas a gente continua tendo que tomar todos os cuidados. Inclusive, vale ressaltar para quem está nos acompanhando que nós estamos aqui sem máscaras, porque a doutora está lá no ambiente dela, eu estou aqui na sala do setor de comunicação. No momento eu estou sozinha na sala, mas a minha máscara está aqui, ó, do lado. Perfeito, Então, perfeito. assim que acabar aqui a gente tem essa regra, né, doutora? Essa medida hoje restritiva mesmo, né? Proibitiva. Nenhuma pessoa pode adentrar as dependências do Hospital Evangélico sem máscara, seja colaborador, seja paciente, seja visitante, enfim, nós temos que usar as máscaras. E hoje É. nós, né? Por isso a gente está sem máscara, vale ressaltar. Hoje nós estamos aqui para conversar sobre o perigo da automedicação, né? Os veículos de comunicação vêm trazendo que esse período é um período já há 130 dias, né? De quarentena. E a automedicação parece ter aí tomado uma proporção que, na verdade, a automedicação ela nunca deve ser feita, né, doutora? Mas nesse período, segundo os veículos de comunicação, houve um aumento ainda dessa automedicação, né? Então, hoje a gente vai conversar sobre essa questão. E a gente gostaria de começar perguntando para a doutora o seguinte: a pessoa, de certa forma, ela já tem uma certa tradição em tomar um remedinho, tô com uma dor de cabeça, tô com um mal-estar, uma azia. E aí a gente sempre tem aquele remedinho, né? Seja para dor de cabeça, seja para um enjoo, para uma má digestão. A gente tem já esse costume, né? Errado, vamos dizer, de se automedicar. Mas mesmo esse remedinho para dor de cabeça, esse remedinho para dor no estômago, quando a gente toma por conta própria, já é considerado uma automedicação, né, doutora? Sim, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde para quem está aí nos assistindo. É um imenso prazer estar aqui participando dessa live. Agradeço a você o convite, ao hospital. E parabenizo mais uma vez, né, a atitude de estar realizando essas lives com os demais profissionais para estar trazendo, né, esses alertas à população, para interagindo um pouquinho mais, trazer informações, e isso é de extrema importância, né, Denise? Verdade, muito Então, importante. exato. Respondendo a sua pergunta, Denise, sim, isso é considerado automedicação, sim. Se a gente pegar o conceito de automedicação, ela é descrita como qualquer ato de se estar utilizando medicação sem prescrição médica ou sem orientação do profissional habilitado, tá? Então, essas medicações que rotineiramente tem-se o hábito de fazer o uso, como você mesmo falou, algum analgésico, antitérmicos, antiácidos, eles são sim considerados automedicação, e o pior ainda é que eles podem aliviar um sintoma imediato e tá mascarando de fato, né, uma doença de base, uma patologia, e quando se decide procurar algum diagnóstico mais a fundo, já está um caso mais grave ou uma doença mais avançada, tá? Então, extremamente perigoso estar se utilizando a automedicação, mesmo esses sintomas mínimos, né? Devido à possibilidade de estar mascarando mesmo alguma doença. Perfeito, doutora. E a senhora toca num ponto muito interessante, muito importante, né? Esse alerta, porque às vezes você vem sentindo algum sintoma,
vai ao médico, o médico prescreve um exame, às vezes um exame assim de imagem, alguma coisa, a pessoa fica com medo de fazer, continua ali dando aquele jeitinho brasileiro, continua tomando aquele remédio para aliviar a dor no momento, né? A gente sabe que é uma medida super paliativa e foi o que a senhora acabou de falar, né? Alivia no momento, mas a raiz, a causa fica lá escondidinha e isso é pior porque quando vir o diagnóstico pode ser muito tardio, né? Exatamente, Denise. O Brasil, segundo uma última pesquisa feita no ano de 2019, cerca de 75%, mais do que 75% da população brasileira, ela se automedica. Nossa. Tá? E é um número alarmante. A gente não tem assim a dimensão do quão esse número é grave, né? Os casos de automedicação cada vez mais aumentam. E também, de acordo com esse índice de automedicação, a partir daí a gente tem uma proporção também de pessoas que vêm a óbito devido à intoxicação, né, causada por essa automedicação. Então, é uma coisa muito séria. A automedicação traz muitos malefícios, tá? O uso irracional de medicamentos traz males, por vezes irreversível, podendo gerar até mesmo a morte. E a população ela tem mesmo que se conscientizar diante disso, tá? Porque às vezes a gente não tem noção desse número e a gente acaba passando despercebido, né? Ah, meu colega usou, tudo bem, deu tudo certo para ele, para mim não vai estar fazendo mal, um amigo ou um familiar indica. Mas a sua particularidade é uma e a minha pode ser totalmente diferente, né? O que é bom para você pode não surtir o mesmo efeito para mim, tá? Tanto para o bem quanto também para gerar um resultado positivo. Agora, doutora, a senhora fala também a gente falando dessa questão de automedicação, né? Desse grande percentual de brasileiros que se automedicam, né? E há diferenças com relação a países desenvolvidos. Por exemplo, a gente viaja, a gente vê assim, nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, muitas farmácias e farmácias que são verdadeiros shoppings, né? Digamos assim, no sentido de não só dos medicamentos, mas perfumaria, enfim, e afins, né? Existe algum percentual do Brasil em relação a esses países? Se eles consomem ou se automedicam mais que os brasileiros? Sim, o Brasil, pelo fato até... ele é um... Pode falar. Pelo fato até da facilidade, né, do acesso a esses medicamentos, né? Sim. Denise, o Brasil é recordista mundial, tá? No âmbito de automedicação. E isso é devido a dois principais pontos, né? O primeiro, a gente cabe aqui ressaltar a nossa deficiência do Sistema Único de Saúde. E essas filas que sempre existem, né? Em busca do SUS, isso acaba limitando a população de procurar, às vezes, um atendimento médico e ela encontra na medicação um alívio imediato para aquele sintoma. Então, desiste da procura, né, o profissional médico, para se ter um diagnóstico adequado e acaba indo para a via mais fácil, né, de fácil acesso, de pouca fiscalização nas farmácias para venda de alguns produtos, tá? Nos outros países, por vezes, muitos medicamentos comuns, como um paracetamol ou uma dipirona aqui no Brasil, lá é necessário apresentar uma receita, tá? Uma prescrição médica. Então, esses dois principais pontos faz essa diferença do Brasil para os demais países, tanto no âmbito de saúde pública, tanto também nesse fácil acesso das medicações, tá? Nessa compra e nessa venda indiscriminada. Nós temos nas farmácias e drogarias os medicamentos isentos de prescrição, que a gente fala, que são os MIPs, que são, assim, os mais comprados, né? Mas eu sempre gosto de falar uma frase que os MIPs, eles são isentos de prescrição, mas eles não são isentos de orientação. Então, o profissional farmacêutico está na drogaria, está num balcão de farmácia, estamos na rede hospitalar justamente para isso, para estar proporcionando a melhor orientação aos nossos pacientes. Então, por mais que esses medicamentos estejam ao alcance da população, propriamente falando, né? Numa gôndola de farmácia, assim, de fácil acesso, não está de trás do balcão, nós estamos lá como os figurantes principais para estarem passando essas informações. Então, a orientação é a chave, né, de tudo. Às vezes você acha que a medicação ela é isenta, né, não precisa de uma prescrição médica para comprar, mas isso não quer dizer que ela vai te surtir efeito maléfico, né? Não vai te trazer nenhum
normal. Ótimo, e a senhora toca no ponto bem interessante, que é justamente a figura do profissional farmacêutico que está ali, né, para trazer justamente essa orientação que você falou. E às vezes, assim, no dia a dia a gente acaba que, digamos assim, não dando a importância e não vendo ali diante da gente esse profissional que está ali para orientar a questão da medicação. Agora, com relação mesmo à pandemia, né, que a gente vive aí desde março, né, o número de pessoas se automedicando, a gente pode dizer, a gente pode afirmar que aumentou, né? E quais são os tipos de medicamentos que as pessoas mais passaram a autoconsumir, digamos assim, né? As pessoas estão E por quê? Elas estão se sentindo sozinhas, receosas, com medo. A gente ouve tantos casos, né, doutora? A Helena me dizia agora há pouco aqui que uma pessoa conhecida dela falou que toma todo dia esse medicamento porque com ele ela não vai pegar coronavírus. Enfim, né? Passei um pouco sobre esse aspecto aí pra gente, doutora, por favor. Certo, perfeita fala, perfeita colocação, Denise. Obrigada. As medicações mais procuradas, né, para as pessoas se automedicarem, tanto antes de pandemia, quanto agora aumentando mais ainda nesse cenário pandêmico, são os antitérmicos, os analgésicos, os anti-inflamatórios, os suplementos vitamínicos, tá? E também alguns antibióticos e corticoides, tá? A gente tem vivido aí desde o início da pandemia, né? Cada mês surgindo aí medicações como se fossem os amuletos, né? Contra o coronavírus, um kit contra a Covid-19, e isso realmente não existe, tá? Atualmente a gente não tem comprovado cientificamente estudo nenhum que diz sobre a eficácia 100% de medicações, tá? Contra o coronavírus. O que há sendo investigado ainda são testes in vitro sobre a eficácia, mas os testes em laboratório, né, que são esses testes in vitro, eles não conseguem afirmar com propriedade, com certeza, como é a eficácia das medicações no organismo humano, tá? E diante de tudo isso também que tem sido procurado, esse cenário de tensão, de medo que a gente tem vivido, o Brasil é considerado aí um dos países mais deprimidos da América Latina. Então, isso também acabou gerando a procura de medicamentos ansiolíticos e tranquilizantes nas farmácias, tá? E é importante a gente ressaltar que essas medicações chamadas de tarja preta, esses controlados, né? Eles são vendidos apenas com prescrição médica mesmo. Mas, infelizmente, ainda existe esse uso indiscriminado, essa venda livre, assim, de medicações. Então, as medicações mais procuradas atualmente são os analgésicos, antitérmicos, alguns corticoides e os suplementos vitamínicos, principalmente vitamina C e vitamina D. Agora, é importante também a gente frisar aqui nessa live que tem esse intuito de trazer informação, difundir informação, orientar, porque a gente sempre diz que a finalidade do hospital não é a assistência, né? A gente tem o direito, a obrigação também de promover a saúde, né? De fazer prevenção e promoção à saúde. É importante dizer que não existe medicamento, porque muitas pessoas se deixam levar até pela questão da propaganda enganosa, da publicidade mal feita, né? E existem por aí esses produtos que oferecem milagres, né? Digamos assim. Muito bom você ressaltar isso, Denise. A mídia, ela é muito massiva quanto à propaganda. Então, existe muito fake news, isso é fato. A todo momento em WhatsApp, em grupo de WhatsApp, de rede social, surge aí descoberta agora a cura contra o coronavírus. E isso daí é o conto do vigário que a gente não pode cair, tá? Tem que ficar atento mesmo a orientações oficiais, de órgãos oficiais, né? Como a Organização Mundial da Saúde, a própria Anvisa mesmo. Então, é importante ressaltar para a população isso. Não deixar de se influenciar por essa mídia massiva, né? Essa marketing que existe, tá? E agora, ainda mais no auge, a gente está aí com a ivermectina sendo muito comentada, né? Isso é perceptível e notável nas drogarias, como o consumo e a procura desse produto aumentou, né? Por vezes nem está se encontrando essa medicação para comprar, tá? Então, muito importante estar ressaltando para a população isso. Não se deixar enganar pela propaganda excessiva, tá? Procure sempre
orientação de profissionais habilitados, tá? E ficar atento a publicações oficiais mesmo de órgãos de saúde. Até porque, doutora, não existe ainda farmacologicamente falando nenhum medicamento que promova a prevenção do contágio do coronavírus, né? É importante deixar Sim, isso. Isso, deixar bem claro que não existe até o momento nenhum medicamento para ser usado como forma profilática, né? A gente utiliza como para prevenir de se contrair o coronavírus e nem como eficácia comprovada para estar tratando quem já se contaminou, quem já se infectou contra o coronavírus. Nesse Tá? âmbito. Então, deixar isso bem claro. Perfeito. Nesse âmbito, então, valem as regras que a gente já está cansado de saber, mas que, infelizmente, a gente vem até aqui startando uma campanha hoje aqui na comunicação do hospital, dizendo, usando a frase, está passando ou vai passar, mas ainda não passou, né? Não passou. Então, o nosso... Perfeita né? esse slogan, né, criado porque ainda não passou. Por mais que falando na amplitude de Cachoeiro, né, a gente saiu de um nível de risco alto para risco moderado, mas ainda não estamos isentos de risco, tá? Então, as medidas como lavar as mãos, fazer higiene de mãos, usar álcool a 70%, né? Evitar aglomerações, uso de máscara principalmente, evitar esse contato, são as medidas que no momento são as que mais surtem efeito. A melhor forma nesse exato momento é prevenir com as medidas preventivas, já tão faladas, tão comentadas, e adotar exatamente essas medidas aí para a gente de uma vez por toda minimizar. Hoje saiu, né, a publicação que o Brasil pela primeira vez teve aí uma certa estabilização nos níveis de casos de coronavírus, mas ainda não acabou, gente. Verdade. É importante a gente continuar com essa atenção redobrada mesmo, cuidado redobrado, e esperar o momento, a poeira baixar para tudo, definitivamente, quando surgir a vacina, que vai ser a nossa esperança da prevenção de uma forma profilática, para não se contrair mais o vírus. Perfeito. E eu queria ilustrar aqui também contando uma história. Ontem eu fui num certo supermercado aqui em Cachoeira, eu estava uniformizada, estava com aquela máscara NR95 e ao chegar no supermercado as pessoas meio que umas em cima da outra, então logo eu fiz uma impostação assim e falei com a moça, olha, é necessário que vocês coordenem isso. E aí fui andando assim pelo supermercado e me sentindo de certa forma até orgulhosa de estar ali com o uniforme do hospital, e as pessoas olham e já tem um certo, assim, já impõe um certo respeito, a gente com a máscara, né? Então, se cada um fizer a sua parte e cobrar, né, doutora? Porque foi como você disse, os números estabilizaram, mas o risco de contágio ainda continua elevado, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde. Sim. Exatamente, Denise. Agora, vamos falar um pouquinho da questão da automedicação. A gente falou da questão de uma cefaleia, de uma leve enxaqueca, às vezes de uma dor abdominal, né? Uma cólica menstrual, que a gente acaba tomando aquele remédio de sempre, que a mãe da gente deu pra gente, a gente vai ensinando o filho a tomar. Quais são os perigos da gente fazer o uso indevido de um medicamento e até que ponto, né? A gente sabe que pode ser fatal, né? Pode ser letal. Mas até que ponto pode trazer consequências danosas à pessoa? Certo. Todo uso de medicamento, né, você tem que considerar o uso diante de vários parâmetros, né? A medicação pode estar causando uma reação alérgica, seja de nível mais brando ou nível mais avançado, tá? E o ápice principal da automedicação é a intoxicação. Tá? Então, por mais que seja um medicamento de venda livre, não quer dizer que ele não pode ter um potencial para te gerar uma intoxicação, seja na dose que você administrar, seja na reação que o seu organismo for manifestar. Então, o ápice é a intoxicação e, além disso, a gente tem que considerar que muitas outras pessoas da população, muitos pacientes, eles já utilizam medicamentos para tratar outras doenças de base, né? Nós temos muitos pacientes hipertensos, diabéticos, que utilizam N medicações, já fazem uso de uma polimedicação mesmo para suas doenças já de origem. Então, a interação medicamentosa também é um ponto muito importante para a gente ressaltar, Denise. As interações, elas são
frequentes, tá? E essas interações, elas podem gerar diversos malefícios, sequelas e, no maior dos casos, a morte mesmo, levar a óbito. Então, segundo alguns dados de institutos de intoxicação, né, do Cine-Tox, cerca de 23% da população que se automedica, ela pode vir a ter a intoxicação oriunda de automedicação. Uhum. E cerca de 15 mil pessoas todo ano, elas vêm a óbito por conta de intoxicações devido à automedicação. Então, é um número muito alto. Nós que estamos aí diretamente ligados a nível hospitalar, às vezes a gente tem essa noção maior desses números, né? Devido aos atendimentos em pronto-socorros, né? Chegam lá dopadas por ansiolíticos, por medicações controladas, tá? A interação também de álcool e muitas medicações que as pessoas habitualmente, né, cometem esse erro, tá? Então é importante relembrar que o ápice dessa concomitância dos medicamentos é a intoxicação medicamentosa, podendo ser fatal, como a gente já falou aqui desde o início. Perfeito. Agora nós sabemos, então, só para fazer uma recapitulação, nós sabemos que não existe nenhuma droga, nenhum medicamento que comprovadamente faça a profilaxia do coronavírus. A gente sabe também que esses suplementos vitamínicos, esses remédios milagrosos que oferecem efeitos miraculosos são também, né, são todos uma farsa, isso não existe nada que vá prevenir nesse momento, né? Mas a gente pode aumentar a imunidade do nosso organismo tendo alguma alimentação saudável, né? Tomando sol, fazendo com que o organismo absorva a vitamina D. A senhora pode falar um pouquinho disso pra gente, doutora? Sim, claro. As principais medidas, Denise, para se aumentar a imunidade, né, nessa fase que a gente está vivendo, é realmente hábitos saudáveis de vida, alimentação saudável, bom sono, boa hidratação, né, boa ingesta hídrica. Não há nenhuma medicação milagrosa que aumente a imunidade. Essa procura exacerbada de vitamina C, de vitamina D que a gente tem visto. Mas, comparado aos últimos trimestres, né, do ano passado, a vitamina C teve o seu índice de procura e de venda aumentado em mais do que 180%. Então, assim, é um índice absurdo mesmo de procura e as pessoas não sabem que o excesso de vitamina, ela pode estar causando danos à saúde, tá? Nem tudo em excesso é bom, tudo tem que haver um equilíbrio, né? Nem a menos e nem a mais, é o equilíbrio. O uso de vitamina C com esse excesso no organismo pode estar provocando aí aumento de cálculos renais, problemas na disfunção renal mesmo. Então, bom a gente estar alertando a população para ter esses cuidados. A vitamina D é uma vitamina extremamente importante na nossa cascata do organismo, tá? É considerada até como um pró-hormônio, né? Essa vitamina está envolvida em várias sínteses no nosso corpo. E o índice elevado dela também pode estar causando tantos problemas renais como uma hipercalcemia no nosso organismo, que é o aumento do cálcio. E esse aumento do cálcio, ele pode prejudicar a nossa formação óssea, tá? Então, em excesso, ela faz mal, assim como no mínimo, né? Ela também provoca danos. Então, ressaltar aí a alimentação saudável, bons hábitos de vida, tá? Uma dieta balanceada, atividade física com prevenção, tá? Nesse momento, mas não ficar parado, não deixar de seguir as orientações ou do seu médico, do seu nutricionista, né? Ter os hábitos saudáveis mesmo de vida para garantir que a nossa máquina, né, o nosso organismo, ele fique a todo instante pronto com o sistema imune lá em cima. Mas nenhuma vitamina, ela garante, né, nenhuma medicação, ela garante esse aumento da imunidade. Maravilha, doutora. Nós, como falamos, né, a gente ficaria aqui por muito mais tempo ouvindo você falar com tanta clareza, de uma maneira tão didática, né? Eu fiquei aqui passeando pelo que você está falando. É sempre importante, a gente sempre aprende, né?
ressaltando que esse mês de julho nós fizemos várias lives, né, com os diferentes profissionais da equipe do hospital aqui, do Hospital Evangélico de Cachoeiro, com o objetivo, obviamente, de abranger diversos temas, né, e para que o nosso seguidor no Instagram, nas redes sociais, possa ficar cada vez mais informado. Hoje nós conversamos com um assunto que pode ser banalizado, mas extremamente perigoso, que é a automedicação. E quem conversou conosco foi a doutora Graciane Pogian, ela que é a nossa farmacêutica aqui no setor de quimioterapia, um setor super demandado, né, doutora? Um setor que tem muita demanda. E também, né, daí... Não para um segundo. E agora eu descobri aqui, relendo, por que ela tem tanta didática. Ela também é farmacêutica do nosso Centro de Pesquisas Oncológicas, aqui o CPCO, Centro de Pesquisas Oncológicas, e ela é formada pelo Centro Universitário São Camilo, e também foi nossa residente aqui no programa de residência multiprofissional, né? Então é prata da casa, em todos os âmbitos, tanto pela formação quanto pela prática, né, aqui com a gente no hospital. E eu gostaria de agradecer muito, muito, muito e pedir que você faça suas considerações finais. Sim, Denise, eu fico lisonjeada, tá, pelo convite, como eu falei no início, agradeço muito por estar colaborando, tá trazendo um pouquinho de conhecimento, né, para os nossos colaboradores, para os nossos pacientes, né, para os nossos ouvintes. Então, fica aqui meu agradecimento e fica o meu apelo também, pessoal. A automedicação, ela pode trazer diversos danos, a gente já comentou aqui, é um assunto que a gente vive falando, mas não deixa de ser maçante, porque a cada dia a gente vê novos casos, tá? E fica o nosso apelo, eu como pessoa, como profissional da área da saúde, principalmente como farmacêutico, procure o seu médico, procure um farmacêutico, tá? Busque orientação nunca é demais. E por mais que a gente tenha vivido nesse cenário aí de pandemia, o medo, às vezes, das pessoas estarem procurando, né, as clínicas médicas e os médicos, mas nós estamos nas drogarias, nos hospitais, aptos e prontos para dar o melhor esclarecimento a vocês, tá? Então, pessoal, vamos se cuidar, tá? Seguir as normas aí de prevenção, higiene de mãos, isolamento social, uso de máscara e torcer firmes e juntos para essa pandemia logo acabar, tá? E automedicação, diga não à automedicação. Eu até esqueci de falar no início, aqui no Brasil a gente comemora o dia 5 de maio como o dia do uso racional de medicamentos. Então, é uma data que tem que ser comemorada todos os dias, né? Sim. Para se livrar dessa automedicação, diminuir esses índices. Então, muito obrigada. Verdade. E eu gostaria de encerrar aqui dizendo que você foi muito elogiada, tá? Várias pessoas aqui colocando comentários aqui, muito carinhosos. Aninha, Hélio, Aninha, Sayonara, a Graciele... enfim, todo mundo falando da sua super competência, do seu carisma, excelente profissional. Gustavo Calegaro, nosso colaborador aqui, enfim, muitas pessoas. Narelli, enfermeira Narelli, grande Narelli, muito competente, eficiente. Enfim, somos orgulho. Minha colega de trabalho, Narelli. Um beijo para Narelli. E a gente tem orgulho, né, doutora, em fazer parte dessa família tão querida, essa família ESI. Muito obrigada mais uma vez. Fique bem. Obrigada a todos vocês. Fique bem. Fiquem bem. E até a próxima. E uma excelente tarde para vocês, tá? Continuemos aí dando continuidade às nossas lives, né? Sim. Todo mundo curtindo, nos seguindo, marcando presença, tá, pessoal? Só assunto interessante, só coisas para agregar ainda mais o nosso conhecimento, tá? Obrigada. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.